Olá, eu sou o Douglas, empreendedor digital, e seja muito bem-vindo a este canal. E hoje eu trago para vocês aqui no quadro Imigração News como que tá esse imbróglio aí, esse impasse sobre a suspensão que o Trump deixou na última segunda-feira da restrição de voos do Brasil para os Estados Unidos. Você que está querendo viajar aí para os Estados Unidos, fiquem bem atentos que eu vou passar a informação bem mastigada para você. E no dia 18/1 de 2021, o ex-presidente Trump suspendeu a restrição que vinha desde maio de 2019 de voos vindos do Brasil, né, de brasileiros vindo para os Estados Unidos. Até então estava liberado só para cidadãos americanos, mas agora essa suspensão libera voos para países como o Brasil, para Europa, e outros 26 países. E esta medida começa a valer no próximo dia 26/1 de 2021. Ok, a casa está aberta então? Posso embarcar para os Estados Unidos? No mesmo dia 18/1, o Centro de Controle de Prevenção e Doenças, o CDC, emitiu uma medida dizendo que todos os passageiros deverão fazer testes de Covid para poder embarcar para os Estados Unidos. Essa exigência vai ter que ser cumprida pela companhia aérea. Não sabemos se o Biden vai cancelar, né, essa suspensão e restringir novamente esses voos, até porque uma pessoa ligada a ele tweetou dizendo que essa suspensão do Trump seria revogada, então está um dilema. Porém, hoje ele emitiu essa ordem executiva e não disse nada se vai cancelar essa suspensão do Trump. Então tá bem vaga essa informação. E o que ele vem dizendo nessa ordem executiva, né? Sobre viagens internacionais e domésticas, onde ele pede esclarecimento, né? Ele exige que o CDC esclareça como vai se dar essas provas, né? De teste de Covid, prova de recuperação, e também esclarece que para os cidadãos americanos que não consigam fazer esse teste, eles podem estar vindo para o território americano e fazendo a auto-quarentena e o auto-isolamento aqui. E aí ele pede que esse CDC acompanhe como vai lidar essas exigências no caso de estrangeiros. Então tá uma polêmica bem complicada. A gente não sabe se essa política ela vai ser suspensa novamente, né? No caso, ele vai ser restringida novamente, ou se vai permanecer suspensa e brasileiros vão poder estar embarcando. E qual é a minha opinião sobre este assunto? Mesmo que o Biden venha cancelar a suspensão da restrição, né? Nos próximos 30 dias, ele emita algumas orientações de como vai acontecer o embarque do estrangeiro para os Estados Unidos e a situação seja resolvida de forma definitiva. Que coisa boa, não é? E você que ficou com alguma dúvida, eu vou deixar todas essas notícias na íntegra, aí um texto falado no final do vídeo. Teste Covid-19 necessário para a entrada no EUA a partir de 26 de janeiro. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças CDC exigirá que todos os passageiros aéreos que entram nos Estados Unidos, incluindo cidadãos do EUA e residentes permanentes legais, apresentem um teste Covid-19 negativo, feito dentro de 3 dias corridos antes da partida, ou prova de recuperação do vírus nos últimos 90 dias. As companhias aéreas devem confirmar o resultado negativo do teste ou prova de recuperação recente para todos os passageiros antes do embarque. As companhias aéreas devem recusar o embarque de passageiros que não forneçam documentação de teste negativo ou recuperação. Exclusivo Trump suspendendo restrições de viagens Covid-19 na Europa, Reino Unido e Brasil. Fontes: o presidente do EUA, Donald Trump, rescindiu na segunda-feira as proibições de entrada impostas por causa do coronavírus à maioria dos cidadãos não americanos que chegavam do Brasil e de grande parte da Europa a partir de 26 de janeiro, disseram a Reuters duas autoridades informadas sobre o assunto. A Reuters relatou pela primeira vez em novembro que o governo estava considerando suspender as restrições impostas no início do ano passado em resposta à pandemia, depois de obter o apoio de membros da Força Tarefa contra o Coronavírus e funcionários de saúde pública. As restrições devem terminar com uma nova proclamação de Trump no mesmo dia em que os novos requisitos de teste Covid-19 entrarem em vigor para todos os visitantes internacionais. A Casa Branca não comentou imediatamente. Trump deve deixar o cargo na quarta-feira, na semana passada.
o chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças assinou uma ordem exigindo que quase todos os passageiros de avião apresentassem um teste de coronavírus negativo ou prova de recuperação do Covid-19 para entrar nos Estados Unidos a partir de 26 de janeiro. As restrições que estão sendo rescindidas impediram quase todos os cidadãos não americanos que nos últimos 14 dias estiveram no Brasil, no Reino Unido, na Irlanda e nos 26 países do espaço Schengen na Europa que permitem viajar através das fronteiras abertas. As restrições do EU que proíbem a maioria dos visitantes da Europa estão em vigor desde meados de março, quando Trump assinou proclamações que as impõem, enquanto a proibição de entrada do Brasil foi imposta em maio. O presidente eleito Joe Biden, uma vez no cargo, pode optar por reimpor as restrições. Na última terça-feira, Marty Cetron, diretor da Divisão de Quarentena e Imigração Global do CDC, disse a Reuters que as proibições de entrada eram uma estratégia de ação inicial para lidar com a disseminação do vírus e agora devem ser reconsideradas ativamente. As companhias aéreas esperavam que os novos requisitos de teste abrissem o caminho para o governo suspender as restrições que reduziram as viagens de alguns países europeus em 95 ou mais. Eles pressionaram altos funcionários da Casa Branca sobre o assunto nos últimos dias. Muitos funcionários do governo por meses argumentaram que as restrições não faziam mais sentido, visto que a maioria dos países não estava sujeita às proibições de entrada. Outros argumentaram que os Estados Unidos não deveriam retirar as proibições de entrada, já que muitos países europeus ainda bloqueiam a maioria dos cidadãos americanos. A Reuters relatou anteriormente que a Casa Branca não estava considerando suspender as proibições de entrada para a maioria dos cidadãos não americanos que estiveram recentemente na China ou no Irão. Reportagem de Davi Separdson, edição de Howard Goller. Ordem Executiva de Promoção da Segurança Covid-19 em Viagens Domésticas Internacionais 21 de janeiro de 2021 Seção 1. Política. Medidas de saúde pública baseadas na ciência são críticas para prevenir a propagação da doença coronavírus 2019 Covid-19 por viajantes dentro dos Estados Unidos e aqueles que entram no país vindos do exterior. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças CDC, o Surgeon General e o National Institutes of Health concluíram que o uso de máscara, distanciamento físico, ventilação adequada e testes oportunos podem mitigar o risco de viajantes espalharem Covid-19. Consequentemente, para salvar vidas e permitir que todos os americanos, incluindo milhões de pessoas empregadas na indústria de transporte, viajem e trabalhem com segurança, é política do meu governo implementar essas medidas de saúde pública consistentes com as diretrizes do CDC sobre meios de transporte públicos nos portos de entrada nos Estados Unidos. Seção 5. Viagens internacionais. Uma política. É política da minha administração que, na medida do possível, os viajantes que desejam entrar nos Estados Unidos vindos de um país estrangeiro devem, e obrigados a apresentar prova de um teste Covid-19 negativo recente antes da inscrição, e obrigados a cumprir outras diretrizes aplicáveis do CDC relativas a viagens internacionais, incluindo períodos recomendados de auto-quarentena ou auto-isolamento após a entrada nos Estados Unidos. E o secretário do HHS, inclusive por meio do diretor do CDC, e em coordenação com o secretário de Transporte, inclusive por meio do administrador da FAA e o secretário de Segurança Interna, inclusive por meio do administrador do TSA, deve, no prazo de 14 dias a partir da data deste pedido, avalie o pedido do CDC de 12 de janeiro, de 2021, em relação à exigência de um resultado de teste Covid-19 negativo para passageiros de companhias aéreas que viajam para os Estados Unidos, à luz da subseção A desta seção. Com base em tal avaliação, o secretário de HHS e o secretário de Segurança Interna devem tomar qualquer outra ação regulatória apropriada.
na medida do possível e consistente com as diretrizes do CDC e a legislação aplicável. Tal avaliação e ação regulatória deve incluir a consideração de, ao tempo e os tipos de testes COVID-19 que devem satisfazer o requisito de teste negativo, incluindo consideração de testes adicionais imediatamente antes da partida. B. A prova dos resultados dos testes que os viajantes devem apresentar. C. A viabilidade de implementação de medidas alternativas suficientemente protetoras de saúde pública, como testes, auto-quarentena e auto-isolamento na chegada, para viajantes que entram nos Estados Unidos de países onde os testes COVID-19 são inacessíveis, particularmente onde tal inacessibilidade de testes afetariam a capacidade dos cidadãos dos Estados Unidos e residentes permanentes legais de retornar aos Estados Unidos, e D. Medidas para prevenir a fraude. E o secretário do HHS, em coordenação com o secretário de Transporte inclusive por meio do administrador da FAA e o secretário de Segurança Interna inclusive por meio do administrador do TSA, deve fornecer prontamente ao presidente, por meio do COVID-19 coordenador de resposta, um plano de como o secretário e outros atores do governo federal poderiam implementar a política declarada na subseção A desta seção com relação aos períodos de auto-quarentena ou auto-isolamento recomendados pelo CDC após um voo para os Estados Unidos, estados de um país estrangeiro, conforme julgar apropriado e consistente com a legislação aplicável. O plano deve identificar as ferramentas e mecanismos das agências para auxiliar os viajantes no cumprimento dessa política. E o secretário de Estado, em consulta com o secretário de HHS inclusive por meio do diretor do CDC, o secretário de Transporte inclusive por meio do administrador da FAA e o secretário de Segurança Interna, deve procurar consultar governos estrangeiros, a Organização Mundial da Saúde, a Organização da Aviação Civil Internacional, a Associação de Transporte Aéreo Internacional e quaisquer outras partes interessadas relevantes para estabelecer diretrizes para medidas de saúde pública associadas a viagens internacionais seguras, incluindo em aeronaves e nos portos de entrada. Essas diretrizes devem abordar quarentena, teste, vacinação COVID-19, teste de acompanhamento e monitoramento de sintomas, requisitos de filtragem de ar, padrões de descontaminação ambiental e rastreamento de contato. C. Viagem terrestre. O secretário de Estado, em consulta com o secretário de HHS, o secretário de Transporte, o secretário de Segurança Interna e o diretor do CDC, deve iniciar imediatamente o trabalho diplomático para os governos do Canadá e do México em relação aos protocolos de saúde pública para portos terrestres de entrada. Com base neste compromisso diplomático, no prazo de 14 dias a partir da data desta ordem, o secretário de HHS inclusive por meio do diretor do CDC, o secretário de Transporte e o secretário de Segurança Interna deverão apresentar ao presidente um plano para implementar o apropriado medidas de saúde pública nos portos de entrada terrestres. O plano deve implementar as diretrizes do CDC, de acordo com a legislação aplicável, e levar em consideração as considerações operacionais relevantes para as diferentes populações que entram nos Estados Unidos por via terrestre. De viagem marítima, o secretário de Segurança Interna, por meio do comandante da Guarda Costeira e em consulta com o secretário do HHS e o diretor do CDC, deverá, no prazo de 14 dias a partir da data desta ordem, apresentar ao presidente um plano para implementar a saúde pública adequada a medidas nos portos marítimos. O plano deve implementar as diretrizes do CDC, de acordo com a legislação aplicável, e levar em consideração as considerações operacionais e certificados internacionais de vacinação ou profilaxia, de acordo com a lei aplicável, o secretário de Estado, o secretário de HHS e o secretário de Segurança Interna inclusive por meio do administrador do TSA, em coordenação com quaisquer organizações internacionais relevantes,
devem avaliar a viabilidade de vincular a vacinação Covid-19 a certificados internacionais de vacinação ou profilaxia e CVP e produção de versões eletrônicas de CVPs.